capítulo 22, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos as notícias global, não é só nacional, mas as notícias que permeiam o mundo, nós chegamos a uma conclusão: Jesus está voltando. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, está escrito: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu conto até 3 e todos nós vamos ler juntos, vamos ler no telão para sair na mesma versão da palavra. 1, 2, 3. Aquele que testifica estas coisas diz: aleluia! Pode se assentar dando glória a Deus, aleluia! A volta de Jesus será iminente. Depois que Jesus cumpriu o seu ministério na terra, curou os enfermos, ressuscitou mortos, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou uma promessa. E a promessa é esta: eis que cedo venho, certamente eu voltarei para vos buscar. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou preparar lugar, quando tiver tudo pronto, eu volto e vou buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também, aleluia. Nós aguardamos este grande dia do soar da última trombeta, aleluia, no alarido da voz do arcanjo, e ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, aleluia. O mundo que caminha de mal a pior, você olha as notícias, o jornal, a televisão, a internet, e você fica escandalizado com aquilo que você vê por lá. Gente que estão blasfemando contra Deus, gente que vai contra a palavra do Senhor. Um mundo aonde o certo vai se tornando errado na concepção de um ímpio, de alguém que está longe de Deus, e aquilo que é certo eles consideram errado. Viver segundo a palavra de Deus vai se tornar zombaria, vai se tornar chacota. Aí eles vão começar a olhar para você e dizer: você é dos crentes, você é daquele que crê na Bíblia, e vão rir e vão zombar. Mas nós sabemos no que cremos e estamos mais firmes do que nunca, porque Jesus está voltando, aleluia. A igreja foi perseguida desde o seu início. O nosso Salvador Jesus foi morto, tirando o véu espiritual. Quem matou Jesus? Sacerdotes. Quem matou Jesus? Soldados romanos. Quem matou Jesus? Os judeus que gritaram: solte Barrabás e crucifique a Jesus. O mundo naquela época já estava tomado por Satanás, assim como hoje. Eu tenho uma notícia não muito boa para te dizer: lá fora vai piorar, mas aqui dentro vai melhorar. Aleluia! A igreja do Senhor vai receber um avivamento sobrenatural. Nós seremos revestidos de um poder glorioso, e nós precisamos voltar a decorar a Bíblia, colocar a Bíblia dentro da alma, dentro do coração, na nossa mente, recitar a palavra de Deus de cor, porque nós não sabemos até quando vamos ter uma Bíblia na nossa mão, até quando vamos ter acesso a toda a liberdade que nós temos, mas isso não importa, porque Paulo estava com algemas nas mãos dentro de uma cadeia e escrevendo: eu sou livre, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
uma agenda global que vai varrendo as nações, e dentro dessa agenda está uma força contra o cristianismo, está uma ordem para detonar as igrejas, para acabar, anular as Bíblias. Eles, quando fazem os seus esforços científicos, os seus esforços de pesquisas e citam a Bíblia, é para colocar descrença no coração das pessoas, é para que o mundo não creia na palavra de Deus, naquilo que Deus tem, no plano de salvação. Por isso que, como nunca, a igreja tem que orar, a igreja tem que entrar no jejum, a igreja tem que entrar na oração, porque o mundo vai ficando endurecido, mas a igreja vai ficando tomada pela unção. Ó glória! O mundo vai ficando endiabrado, mas a igreja vai ficando cheia do Espírito. Aleluia! Esta é a hora que uma igreja vibrante, poderosa no Espírito, precisa se levantar, expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar que é chegado o reino de Deus, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Todas as notícias, inclusive avanço tecnológico. Eu vi agora, esta semana, lendo o jornal, o primeiro carro voador do Brasil já começou a ser fabricado. Você já pensou que nós chegaríamos numa época como essa e já está começando a fabricar aqui no Brasil um carro voador que vai voar? Meu Deus do céu, carro que dirige sozinho, eu já vi. Você fica assim, fala, meu Deus do céu, repreende esse fantasma que está sentado por ali, dirigindo esse negócio, sem motorista, sem nada. É a tecnologia, mas o que a Bíblia diz? Que quando vai avançando a tecnologia, o amor de muitos vão se esfriando. O mundo vai ficando cético, o mundo vai ficando endurecido. E qual é a maior mensagem da igreja? O amor. Quando o mundo vê que aqui dentro tem o amor de Cristo, tem o amor de Deus, aleluia, eles serão impactados com esta palavra, com esta mensagem, porque lá fora vai faltar amor e dentro da igreja vai sobrar o amor de Deus para todos. Veja o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Oh glória! A Bíblia diz que os anjos do Senhor vai reunir, aleluia, o seu povo dos quatro cantos da terra. Aleluia! A igreja do Senhor será reunida para o grande encontro com Jesus nos ares, aleluia. O dia em que nós seremos arrebatados. Esta igreja vai deixar a terra. Alguns poderão ir para o céu num método comum, no falecimento. Nós somos mortais, porém existem alguns aqui, e eu creio que tem gente aqui nessa noite, que não vão morrer, mas vão ser arrebatados, aleluia. Vão ser arrancados dessa terra e levados para o céu, louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 24 é o capítulo escatológico dos evangelhos. E eles nos diz no versículo 23 ao 27, se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, e ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente,
assim será a vida do Filho do Homem, aleluia. Nos últimos dias haverão falsos mestres, ensinadores, ensinamentos errados, errôneos. Haverão falsos profetas, haverá igrejas falsas que não pregam o evangelho, que não zelam pela palavra de Deus, que não buscam a santidade, que não buscam ao Senhor. Nos últimos dias haverão pessoas fazendo sinais tão grandes que, se possível, vai enganar até os crentes, até os escolhidos do Senhor. Então não se mova por sinais, se mova pela palavra. Não se mova pelos sinais, se mova, aleluia, pelo amor de Cristo na cruz do Calvário, que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Não somos movidos pelos sinais, mas somos movidos por aquilo que Cristo fez na nossa vida, aleluia. Por isso que Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o nosso Senhor, aleluia. Temos que andar em vigilância. Como? Gálatas capítulo 1, do versículo 2 a seguir. E leia, e eu vou ler com atenção, para que você preste atenção no que eu vou estar lendo. E Paulo está escrevendo: e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja uma maldição, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver da palavra de Deus. Qual é o momento mais importante de uma pregação? Não é a hora que o pregador expõe o que ele acha, ou na hora que ele debulha o versículo. A hora mais importante é a hora que lê o que está escrito, nu e cru. Esse é o momento mais importante, porque você está lendo a palavra legítima. E não sou eu que estou colocando palavras, mas é o que está escrito. O que mais tem por aí é gente criando um evangelho coach, um evangelho morno, um evangelho vale tudo. Tem evangelho de tudo que é sabor: doce de leite, goiabada, pamonha, curau. Tem evangelho de tudo que é jeito. E vai piorar, vai aparecendo gente levantando nova religião, levantando novas igrejas. Tem nome de igreja de tudo quanto é tipo, mas muitas delas estão brincando, estão fugindo do evangelho. E a palavra de Deus está dizendo: fique com o verdadeiro evangelho. Paulo está falando aos Gálatas: eu estou admirado como que vocês tão rápido trocaram o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. Vamos ficar com a palavra, vamos ficar com o que diz a Bíblia, vamos ficar com o que diz a palavra do Senhor. Não se preocupe se o
culto não é um tsunami de sinais. Não se preocupe se no culto tem um barulhão de glória a Deus e aleluia. Não se preocupe se tem muita gente ou se tem pouca gente. Se preocupe se esse púlpito está dentro do Evangelho e da palavra de Deus. Temos que ser como aqueles irmãos que examinavam tudo para ver se estava de acordo com o que a palavra de Deus diz. Assim que nós temos que ser, voltarmos para a palavra, ser uma igreja do glória a Deus, do aleluia, numa igreja dos milagres, mas uma igreja da palavra, onde um crente tem o mínimo de conhecimento e sabe o que está lendo, conhece os planos de salvação, conhece o projeto de Cristo, conhece sobre o Espírito Santo, conhece sobre a volta de Jesus e não está perdido aí por qualquer vento de doutrina que apareça. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está voltando. E quando você olha e vê que a coisa está ficando feia, se agarra mais com Deus. Quando você olha e vê que os negócios estão ficando complicados, se agarra mais com Deus. Essa semana estão lá lutando para aprovar o aborto. Eu estava em Brasília, os irmãos contando lá, gente que trabalha lá dentro da política, e me contando a luta para fazer o aborto, para fazer cirurgia, mudança de sexo, com criança, com adolescente. E essa semana assinaram um documento lá, e esse documento avançou. Já está andando esse negócio lá. Então você veja para onde é que nós estamos caminhando. E o mundo vai indo assim. É o mundo todo, é para todo lugar que o negócio está ficando anti-Deus, anti-Bíblia, anti-cristianismo. Mas nós precisamos de nos despertar, igreja, aleluia. Precisamos de nos colocar de pé, desenrolar a bandeira, hasteá-la bem alta e dizer para toda Santa Bárbara e região, Jesus Cristo é o Senhor. Porque o mundo vai indo assim. Lucas capítulo 21, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Haverá uma recompensa. E no final você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. No final você vai dizer, valeu a pena. E quando chegarmos nos céus, é claro que eu quero encontrar os personagens bíblicos. É claro que eu quero dar um abraço em Elias, Davi, Moisés, Abraão. Mas como eu quero ver aqueles irmãos que foram comidos pelos leões no Coliseu Romano. Como eu quero ver aqueles irmãos que recentemente no Egito, mais de 20 irmãos tiveram a sua cabeça degolada só por serem cristãos. Todos os dias morrem cristãos, são presos pastores pelo mundo afora. No Brasil tem pastor preso. Não faz muito foi um pastor no Recife preso. Você vai aqui do nosso lado, Colômbia, grande perseguição aos pastores, ao cristianismo.
Você vai a países que estão perto da gente, e homens de Deus estão sendo perseguidos. Por todo o mundo isto acontece. Semana passada, uma igreja desse tamanho na Índia foi destruída completamente pelo próprio exército, a própria polícia. Queimou tudo. A fala daquele pastor filmando e chorando. E alguém traduzindo o que ele dizia no seu idioma, me fez chorar. E ele dizia, eles fazem isso para ficarmos mais fracos. Mas eles se enganam, porque nós ficamos cada vez mais fortes. Perseguição que está vindo por todos os lados. Mas a igreja do Senhor tem que se levantar na unção e do Espírito Santo, aleluia. Porque nós temos uma autoridade espiritual para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, no nome que é sobre todo nome. O nome dele é Jesus, uma bomba atômica. Eu vi agora, estou terminando. Eu vi agora no negócio lá, eu não sei nem que reunião era aquela, em Brasília. Mas eu lembro o Magno Malta falando. E falando da perseguição, e querem colocar aquela irmã na cadeia. Uma senhora de mais de 70 anos de idade, de coque na cabeça, de joelho marcado de tanto orar. Uma crente. E agora estão vindo com mandato de prisão, uma senhora de idade, crente. O que uma mulher daquela tem? O que ela falou? O que ela disse? E o Magno Malta levanta a foto daquela crente assim e diz, hoje, se tivesse eleição, essa mulher ia receber mais votos do que todo mundo. E é uma irmã lá dos interior, que vive na oração, que vive buscando ao Senhor. O que é isso, irmãos? Perseguição. Perseguição a uma crente, a uma serva de Deus. E está aí. Estados Unidos, perseguição num país com raízes cristãs. Inglaterra, Suécia, perseguições contra o cristianismo, fechando igrejas, colocando um monte de regras, mas tudo para dificultar, tudo para perseguir. Quando eu vejo nunca murmure quando você vê uma autoridade chegar num culto na nossa igreja, como hoje está aqui conosco o vereador Felipe Corá. Nunca critique. Glória a Deus, porque muitos países por aí, uma autoridade dessa não coloca o pé dentro de uma igreja protestante. Muitos países desse daí. E hoje, graças a Deus, a gente tem o privilégio, a alegria de receber uma autoridade da cidade, de estar aqui. Temos a liberdade de dar glória a Deus, de louvar o Senhor. Por isso que a gente tem que despertar. Não falte do culto. Seja fiel a Deus. Para de mimimi, irmão. Porque a sua luta perto dos irmãos que estão nesses países de grande perseguição não é nada. Agarra-se com Deus, pisa firme no chão e diga, eu estou aguardando a volta de Jesus, aleluia. Eu estou aguardando a volta iminente do Senhor Jesus. Virá a qualquer momento nos buscar e vamos morar nos céus. Que céus? Apocalipse 21, versículo 1 a seguir. Veja o que está escrito. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias da última 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito e um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus ela descia do céu. Aleluia. Está chegando esse dia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela era de uma luz semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda norte 3 portas, da banda sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos e do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir, oh glória, a cidade e as suas portas e o seu muro. Versículo 19 a seguir: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo bérylo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 portas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Eita glória! Ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Quantos têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida?
Você entrará no céu pelas portas. E aqui vai ficar as lágrimas, aqui vai ficar o câncer, aqui vai ficar a tristeza, aqui vai ficar os problemas, aqui vai ficar o pecado, porque esta igreja santa e lavada pelo sangue do Cordeiro estará na nova cidade, a Nova Jerusalém. Se coloque de pé, levante as duas mãos aos céus. Oh, aleluia, 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 aleluia. A gente vive com os pés no chão, mas com o coração no céu. Nosso desejo, atenção, intenção está na volta de Jesus. E este dia se aproxima. Serão milhares de crentes, todos de vestes brancas, japoneses, chineses, coreanos, africanos, europeus, todas as Américas, diante do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 Santo. Levanta as tuas mãos, vamos treinar. Santo, Santo.